Doutor José Amélio Ucha Ribeiro Filho tem a palavra. Uma boa tarde, senhor presidente. Uma boa tarde, excelência. Muito boa tarde aos excelentíssimos desembargadores. Uma boa tarde às excelentíssimas desembargadoras, ao ilustríssimo representante do Ministério Público Eleitoral, os colegas advogados, serventuários e demais que acompanham essa sessão de julgamento. Excelências, trata-se, portanto, caso de uma ação penal desde 2012, vem sangrando muito o recorrente. O recorrente é o médico veterinário, senhor Darcy Salé, pessoa honrada, idônea, atual prefeito lá do município de Augusto Pestana. O processo penal, excelências, calçado todo, ele em prova testemunhal. Antes, excelência, de adentrar rapidamente no mérito, eu quero apenas tecer algumas situações ligadas à alegada intempestividade da apelação. Excelências, ocorre que, em todo o processo criminal, o recorrente protocolou os seus petitórios, que continham prazos perentórios, excelências, da mesma forma como realizado no recurso de apelação, qual seja, usando do comando do Código de Processo Civil, o artigo 1003, parágrafo 4º, e de ciência de vossas excelências, a aplicação do CPC ao processo eleitoral, no artigo 15 do CPC, onde disciplina a questão da aplicação subsidiária e supletiva, que é a questão do protocolo em correios, valendo como interposição a data da postagem. Eu advogo sempre nesse sentido, por mais que peço vênias aos que discordam dessa posição, não há uma questão pacificada do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de serem os últimos processos físicos, né? Mas, então, todos os petitórios, excelências, foram realizados dessa forma. Em nenhum momento o Ministério Público pugnou de forma negativa, muito menos houve qualquer oposição do magistrado eleitoral, que levou, então, a parte, criou a expectativa de que ao processo penal em comento era, assim, exercida a forma do artigo 1003. E tivemos, então, a decisão negativa apenas na apelação, no protocolo da apelação, não conhecendo o recurso e remetendo os autos ao TRE. Eu peço vênias a vossas excelências para citar o precedente, que é o recurso eleitoral 127, cujo relator é sua excelência, o doutor Gerson Fischmann, até foi apontado isso em sede de memoriais, não vou cansar vossas excelências em ler aqui. Portanto, em havendo essa situação, e cito ainda por fim, quanto a isso, a questão da pandemia de coronavírus, afinal de contas, o recurso de apelação tinha um prazo peremptório em dezembro de 2020, excelências. Primeiro ano da pandemia no Brasil. O cartório eleitoral estava fechado, havia restrições de circulação, a única forma encontrada pelo recorrente, num processo criminal, foi a forma de envio via Correios. Portanto, requerimos primeiramente o conhecimento do recurso de apelação. E não sendo conhecido, nós requeremos a concessão de habeas corpus de ofício, a fim de que seja ele absolvido dos crimes imputados pela ausência de provas, fato atípico e impossibilidade jurídica do pedido. E rapidamente, excelências, por fim, quanto ao mérito. Como dito, excelências, trata-se de processo penal, calcado esse processo em si apenas exclusivamente em prova testemunhal, o que é inadmissível no processo técnico processual penal e muito também na questão social. Por quê? Ligado às eleições, principalmente. Porque a prova testemunhal, excelência, nesse caso, é oriunda de testemunhas ligadas à oposição. Portanto, há um vício, né, a vontade, no interesse dessas testemunhas em relatar algumas situações à acusação. Lembro que, mesmo assim, sequer o delegado de polícia, nossa valorosa Polícia Civil Gaúcha, que procedeu toda a investigação, sequer indiciou o recorrente por alguma prática delitiva. Portanto, excelência, não existem filmagens, fotografias, documentos que liguem o recorrente a qualquer prática delitiva. Isso não há nos autos, excelência. E assim sendo, excelências, quero apenas frisar aqui o precedente também dessa corte, oriunda das mesmas eleições de 2012, lá em Augusto Pestana, que o Ministério Público abriu também uma ação penal por fatos diversos, e houve um julgamento, cuja relatora foi a doutora Marilene Brunzanini,
no recurso criminal 3479, que trata justamente da questão dessa prova exclusiva testemunhal, e também me refiro a eles no próprio memorial, não vou cansar vossas excelências em ler aqui. Finalizando, excelências, o Ministério Público Eleitoral, na pessoa do ilustríssimo doutor José, requeriu a absolvição do recorrente, portanto, pelo crime de corrupção eleitoral, recentemente em parecer, pugnando o Ministério Público apenas, entre aspas, pela condenação no crime de associação criminosa. Porém, excelência, o recorrente ele foi denunciado pela prática, em tese, apenas de um fato, que é o fato 36 constante nos autos. Um fato e um crime. No entanto, o artigo 288 do Código Penal, ele diz que é crime, associação criminosa, enfim, para o fim específico de cometer crimes, no plural, e não no singular. Então, a prática, por mais que se aceite a figura da condenação apenas em associação criminosa, mas deve existir conduta típica de vários crimes, né, de condutas de vários crimes, mesmo sendo apenas em um crime, ou várias práticas em um crime, ou vários crimes indeterminados. Porém, no caso em tela, a denúncia trata apenas de um fato, que é o fato 36, e apenas um crime. Portanto, excelências, não se amolda a conduta descrita com o comando legal, sendo o fato atípico e havendo impossibilidade jurídica do pedido de condenação apenas no crime de associação criminosa. Excelências, eu cito também no memorial o habeas corpus 37.45.15 do STJ, e com essas considerações, excelências, o recorrente requer o conhecimento do recurso e que seja provido para absolvê-lo. Eu agradeço a atenção de vossas excelências. Eu quero, senhor presidente, parabenizar vossas excelências pela condução do pleito 2022 e desejar a todas as vossas excelências um salutar, um abençoado final de ano e um bom 2023. Muito obrigado, senhor presidente. Eu devolvo a palavra. Muito obrigado pelos registros, em nome da nossa corte, em nome do Ministério Público Federal, Estadual, em nome, inclusive, do nosso corpo permanente de servidores, né? Servidores e servidoras, também em nome dos mesários, das mesárias e de todos que trabalharam, especialmente a parte integrativa das forças de segurança. Agradeço em nome de todos.